A vida, ela é como um relógio, ela não tem pausa, ela vai sempre adiante, sempre adiante. Você nunca viu um relógio diminuir, não é? A nossa conta do tempo é sempre para frente. Por quê? Porque para frente é a vida do ser. Não há de maneira nenhuma retroagir. Não há. O espírito não deixa de evoluir. O espírito não retroage, como você. Não tem volta, é sempre adiante. Então, eu faço uma pergunta para sua reflexão. Por que sua vida não vai para frente? Na visão material, tá? Estamos falando de uma visão material. Por que a vida não vai para frente? Mas aí a pergunta, ela se amplia. Será mesmo que ela não está indo adiante? Ou você teimosamente não quer mudar? Porque a renovação é que nos leva à melhora da vida. Mas quando a pessoa teimosamente continua fazendo a mesma coisa, querendo resultados diferentes, ela só está se enganando e perdendo tempo, ou gastando tempo. Então, meu amigo, minha amiga, reflita sobre, reflita. Afinal de contas, você está neste encontro para que reflita sobre você. A gente aqui todos os dias convida você a uma reflexão. Aí trazemos um tema. Esse tema é: por que sua vida não vai à frente? Não vai para frente, por quê? Será que não é porque você não quer renovar os seus caminhos? Então renove antes que seja tarde demais. Fique conosco. Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam bem-vindos ao Madrugada com Deus desse sábado, sábado do Senhor. Sábado, um dia na semana, dos 7, para trabalhar a espiritualidade em você. Não fique apenas em busca de diversão ou distração. Tire um dia na semana para você buscar a sua interiorização, para você buscar a descoberta de quem é você. Quem é esse espírito que hoje leva esse nome, tem esse corpo, tem essa família, mas quem é esse espírito? De onde veio esse espírito? Quais as experiências que esse espírito tem? Por que esse espírito... Estou falando de você, tá? Estou falando de você. Por que esse espírito, você, passa por essa situação? Por quê? Se nós sabemos que a vida ela é regida pela lei de ação e reação. A vida ela é regida por essa lei. Vamos esclarecer, vamos abordar um pouco sobre isso. Toda ação gera uma reação. Porém, para o espírito, ele tem a oportunidade de diluir as ações erradas por um prazo maior. Por exemplo, vamos ser claros com isso. Na vida atual, você conhece pessoas más, pessoas que usufruem dos outros, que falcatrua, vamos ser mais direto, pessoas ladronas, pessoas ladras, que rouba, até mata, tira a outra vida. Esta pessoa, ela é muito má, ela comete coisas horríveis. Aí você fica esperando, se realmente existe essa lei de ação e reação, essa pessoa ela vai sofrer nessa encarnação, quer dizer, vão roubar dela também, vão fazer isso, vão fazer aquilo. Na maioria das pessoas realmente acontece, né? Você vê esses bandidos, a vida deles não chega a 50 anos, eles são assassinados, são traídos, são mortos, não é? Esses bandidos que vivem aí fazendo coisas absurdas. Mas existem aqueles bandidos de gravata, não existe? Esses bandidos de gravata também vão ter que responder pelos seus roubos. Só que nós somos imediatistas. Queremos que isso aconteça para a gente ver e se deleitar desses
desse sofrimento daquele que fez mal. Não é aí essa visão de Deus não, viu? Não é essa visão de espírito evoluído não, de ficar feliz quando um ladrão de gravata sofre, ou qualquer pessoa que fez o mal sofre. Não, o espírito evoluído não fica feliz com o sofrimento de quem faz o mal, não. Ele fica complacente com aquele ser. Ele fica assim, não com dó, mas com compaixão, aquele ser sofrido. E o que for possível fazer, vai fazer para ajudar. Vou dar um exemplo que todos nós, você também é assim. Como assim, Júlio? Ora, se um espírito desse que fez muito mal, ele reencarnar na sua família como um filho seu, e aí diante do mal que ele fez, ele vem com deficiência, certo? Porque ele fez o mal, então a bondade divina possibilita ele reencarnar, porém com dificuldade de raciocínio, para ele não usar do raciocínio para fazer o mal de novo. E ali ele vem com as deficiências. Você o recebe, é seu filho. Você vai amá-lo, não quer saber o que ele fez em encarnação passada, você vai amar aquele ser. E sabendo que ele tem dificuldades, é que você vai se doar mais, para que não falte nada para ele. Olha só, que maravilha a reencarnação, não é? E aquele ser, sentindo todo o seu amor e dedicação, ele vai se corrigindo do mal que ele cometeu pela falta de amor à humanidade. Pois o melhor ensinamento para aquele espírito é ser amado. A melhor lição é ser amado. Por ele ter debilidade na seu raciocínio, ele vai ficar dependente de um ser amoroso. Então ele tem uma encarnação inteira para aprender a amar. É ou não é a bondade de Deus? Me diz, meu irmão. Existe como compreender a vida nestas situações que enxergamos sem a lei da reencarnação? Existe a compreensão da bondade de Deus se a gente não entender a lei da reencarnação? Se não, poxa, por que um nasce com dificuldades e outro nasce com um raciocínio rápido, com inteligência? Por quê? Porque cada um está passando as suas provas de purificação, provas de renovação. Renovar o caminho é isso, meu irmão. Renovar o caminho. Então, cada reencarnação possibilita o espírito de se renovar em sua jornada. Acredite nisso, porque isso é a lei. Você acreditando, eu acreditando ou não, a lei continuará sendo ela. Pois a lei perfeita não muda conforme o tempo. A lei perfeita, ela é, e ponto. E ela não veio para agradar ou desagradar, ela veio para ajudar a cada um a evoluir. Isto é uma lei perfeita e só Deus para ter leis perfeitas, não é mesmo? Vamos fazer a nossa prece e vamos ouvir o Caboclo Guaraci. Vamos? Então eu te convido nesta segunda-feira, ou melhor, neste sábado do Senhor, elevamos o pensamento a Deus, pedindo, Senhor, que seja a luz dos nossos olhos, que seja o farol a nos iluminar o caminho que estamos a seguir. Que seja, Senhor, a força renovadora de cada um de nós. E assim dizemos: Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação,
ao doente o repouso, induzir o culpado ao arrependimento, dai ao espírito a verdade, a criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança, a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, e todas as dores acalmar-se-ão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força e ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura e a humildade. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossa alma o espelho, onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Que assim seja. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Essa prece é linda, não é? Que prece bonita, né? É a prece de Cáritas. Linda, não é mesmo? Mas não vamos ver essa prece apenas com a beleza das palavras pronunciadas, mas com a profundidade que cada palavra tem. Reflita sobre ela. Reflita, para que você entenda que esse Deus está presente quando você se apresenta a Ele. Poxa, eu ouvi essa frase, eu fiquei assim, embasbacado. Já ouviu essa palavra? Embasbacado. Já ouviu de Moraes? De Moraes já deve ter ouvido, né? Eu fiquei assim, ó. Quando eu me apresento a Deus, Deus se apresenta a mim. Quando eu me apresento à vida, a vida se apresenta a mim. Pois eu preciso estar presente. Puxa, isso é sensacional, não é? Eu preciso estar presente naquilo que eu quero. Muitas vezes desejamos ter algo, mas não nos apresentamos a esse algo. E apresentar é dizer, eu vou alcançar e vou fazer tudo o que seja necessário para ter o que eu quero. Isso é você se apresentar. Eu tenho fé. Eu tenho fé. Então não basta dizer, eu vou me apresentar à fé. Eu acredito nos Espíritos, não adianta apenas falar, eu vou me apresentar para que eu possa, junto a estes Espíritos, ajudar a quem precisa e receber a ajuda que preciso. Então se apresente a Deus e Deus se apresenta a você, meu irmão. Tá certo? Ah, não, eu queria que Deus se apresentasse a mim. Mas você tem que estar pronto, senão, você não vê. Se apresentar a Deus é estar pronto para tê-lo no coração, tê-lo na mente. É por isso que você está aqui, não é? Não está em busca de se apresentar cada vez mais à caridade, ao amor, à solidariedade? Isso é Deus. Não é isso que você busca? Não é? Para onde você
Para onde você quer chegar? É uma pergunta que você tem que fazer, não é? Toda jornada, ela começa com uma decisão. E você já decidiu? Mas se manter com disciplina e humildade é que vai te levar a essa conquista daquilo que você quer. Não é verdade? Olha, nós estamos num tempo de quaresma, que é a transição. São 40 dias de purificação para você fazer uma transição entre o eu velho e o eu novo. Ah, mas isso é um rito católico. Meu irmão, é um momento de transição. Todos nós deveríamos sim fazer esse período de 40 dias de jejum, muito jejum e muita oração. E aí? Tem feito? Eu sei que minhas irmãs são católicas, elas estão fazendo. Eu, infelizmente, indisciplinei-me esse ano e não estou fazendo. Mas eu vou buscar, sim, essa transição entre o homem velho, Júlio, e o homem novo que quero ser. Bom, vamos ouvir então Caboclo Guaraci, que fala sobre o tema abordado hoje. Para onde você quer chegar? Qual caminho que você está a trilhar? Se as suas escolhas não estão trazendo o êxito necessário, se faz necessário refletir, se imbuir de humildade e fazer um novo começo. Pelas responsabilidades que os homens e as mulheres têm diante de uma hierarquia, precisam estar muito atento com a humildade, mais responsabilidade, humildade, com tudo e com todos, para não se perderem no caminho. E não importa a classe social, não importa a sua ocupação, lembre-se, responsabilidade, humildade. Perdeu a humildade, se perde no caminho, até propriamente dentro da casa, do lar de vocês. Um ciclo novo que estamos passando e cada vez mais exige uma renovação. Aqueles que estão aptos a fazer um novo começo, trabalhar a humildade, não ter medo das novas oportunidades, estes vão alcançar os objetivos mais rápidos. Mas aqueles que ficam reticentes à mudança, esse demora mais, retarda a sua evolução e o seu crescimento. Percebe que estamos ainda num período que os homens chamam de quaresma. O que acontece nesse período no mundo espiritual? Se não a oportunidade para aqueles fazer o novo começo, um induto espiritual para aqueles espíritos que estavam em baixas vibrações. Alguns procuram as casas de orações, alguns procuram se corrigir, mas na sua maioria volta a errar novamente. Aos assédios, às tormentações, aos vícios, de todas as formas, a bagunçar a cabeça, a cumbuca,
o coração dos filhos que estão desatentos. Oração e vigilância se faz necessária, muito mais nestes momentos. As informações, elas chegam antes. Cabe a cada um refletir, racionalizar e agir. Por que racionalizar, caboclo? Porque muitos cometem um erro quando se leva só para o lado emocional. E esquece de já pensar, colocar cabeça para pensar, racionalizar. Por que a prosperidade não vem? Porque a energia parada não serve para nada? Porque a saúde não está em ordem física, mental e espiritual? Porque tem algo errado nos seus pensamentos e sentimentos. E Deus é bom o tempo todo. Deus orienta aos espíritos da caridade a descer à terra e trazer as orientações adequadas de uma forma racional para ajudar, auxiliar na composição, a cuidar da imunidade de todos, de uma forma simples, amorosa. Bezerra de Menezes desce à terra com a sua falange de amigos, trabalhadores de Maria Santíssima, para auxiliar os filhos de Deus a passar por essa transição planetária que já começou. Aonde você quer chegar? O que está atrapalhando a sua vida? Quem é você? Quem somos nós? Se não filhos de Deus, alguns encarnados, outros desencarnados, mas nós temos a mesma capacidade de transformar já nossas vidas. Não se desmereçam de nada. Não mendiguem sentimentos de ninguém, por nada. Não desiste dos vossos sonhos por nada, porque tem mais Deus para dar do que homem mau para tirar. E lembre-se, renovar os caminhos todos os dias. Salve Jesus, fiotada. Obrigado, Guaraci, obrigado de coração. Essa reflexão ela é muito importante. Gente, quanto mais refletirmos sobre tudo que vivemos, mais usufruímos bem da nossa vida. Mas se não refletir, ou se deixar que a sua reflexão seja pautada no materialismo, você fica amarrado e você simplesmente não aprende. A vida, ela não é apenas matéria. A vida, ela é espiritual, vivenciando as experiências materiais. Que louco isso, não é? A vida, ela é espiritual, mas com vivências no campo material para a evolução do ser. Que ser? O ser espiritual que é você. Então, veja a vida nessa amplitude que só o espírito consegue enxergar. Você é um espírito. Então comece a se enxergar como espírito para você transpassar as coisas que ficam na matéria. Entender a vida como essa grandiosidade que ela é. Obrigado, Caboclo Guaraci. Obrigado mesmo. Obrigado. Vamos lá. Livro dos Espíritos, questão 119.
A pergunta feita de Allan Kardec ao mundo espiritual. Olha como tem a ver com o tema. Podem os espíritos degenerar? Essa é a pergunta. E aí, o que você acha? Degenerar. Retroceder? E aí? Resposta do mundo espiritual. Não. À medida que avança, compreendem o que os afasta da perfeição. Quando o espírito termina uma prova, adquire conhecimento e não o perde. Tá aí. Se tem algo que ninguém pode roubar de você, é o conhecimento que você adquiriu. É algo que ninguém consegue tirar de ti. Sabe quando Jesus no Evangelho diz: guardais tesouros no céu, onde ladrão não rouba, onde a traça não consome, onde a ferrugem não corrói. O que diz o Cristo? O que quer dizer o Cristo com isso? Esse tesouro é o conhecimento que a vida material, a vivência te proporciona, meu amigo, minha amiga. Isso é o tesouro. Isso é o tesouro que a vida te oferece. E ninguém rouba de você. Não é mesmo, Paulo de Moraes? Paulo de Moraes compartilha o tesouro que ele tem conosco. Conhecimentos bíblicos. Você naturalmente já ouviu falar que fulano está passando pelo Calvário. Mas você sabe o que significa Calvário? Hoje nós vamos aqui no nosso estudo a respeito da Bíblia Sagrada a esse termo Calvário. Vamos conhecer, vamos saber o que significa e a que se refere. Muito bem. Calvário significa caveira. É um monte, também chamado de Gólgota, onde Jesus foi crucificado. 3 dos evangelistas conservam o nome aramaico do lugar onde Jesus foi crucificado, ou seja, Gólgota, que quer dizer a caveira, e acrescentam a interpretação, lugar da caveira. Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Lucas, que é o que omite esta colocação, e mais simplesmente diz: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram. Na Vulgata e nas traduções da Vulgata, adota-se o termo latino Calvário, que é empregado como nome próprio, o lugar que se chama Calvário. E é este o nome pelo qual é mais conhecido em Portugal e no Brasil o sítio da crucificação de Jesus. Agora, por sua vez, Gólgota é o nome hebraico do sítio onde Jesus foi crucificado. Então, entenderam isso? Vamos repassar aqui a informação. Calvário é o nome aramaico do sítio, dali do local onde Jesus foi crucificado. E Gólgota é o nome hebraico. Mas ambos se referem ao mesmo ponto, ao mesmo lugar. Aquele sítio ali que se deu a crucificação de Jesus. E Caná da Galileia, que muita gente até lê esse nome como Cana da Galileia, mas não é Cana, tá? É Caná. Observem que ali no segundo A da palavra Caná tem um acento, indicando que aquela é a tônica, para não ficar Cana da Galileia. Uma cidade ou vila notável pelo fato de ter sido ali que se operou o primeiro milagre de Jesus, realizando o Salvador mais tarde, no mesmo lugar,
outro sinal maravilhoso. O primeiro dos milagres realizados por Jesus, primeiro que consta na Bíblia, foi a transformação da água em vinho. Ele estava ali naquele casamento, acabou o vinho, aí a mãe dele veio falando que acabou o vinho e tal. Aí ele mandou encher umas vasilhas lá de água, e quando serviram aquela água, o mestre de cerimônia lá até chamou a atenção do noivo, né? Porque geralmente se servia primeiro o melhor vinho. E aí depois, quando as pessoas já estavam assim meio balançadas, né? Algumas meio, outras bastante balançadas pela bebida, aí que começava a distribuir um vinho de qualidade inferior, aí ninguém mais sabia discernir nada. E ele ali fez o contrário. Ele primeiro teria servido o vinho de qualidade inferior e deixou o melhor para o final. Mas ele não sabia, ele, o mestre de cerimônia ali, não sabia que havia acontecido aquilo, que era a água transformada em vinho por Jesus. É uma questão assim até muito polêmica isso, porque alguns dizem que Jesus estava incentivando a bebedeira. E não é isso. É uma festa. Você vai a uma festa, aí tem lá as bebidas, as comidas, e você não vai comer, não vai beber. A questão é o equilíbrio no quanto você come e no quanto você bebe, para não passar carão, né? Não passar vergonha. Outra questão polêmica é a transformação da água em vinho. E nós já conversamos bastante sobre essa transformação, e eu sugiro a vocês que, se quiserem saber uma boa explicação a respeito desse fato, leiam, se tiverem condições, acesso ao texto escrito, leiam, se não, ouçam os programas que nós fizemos da leitura ali dos 4 evangelhos de Rustam, que ali ele dá uma explicação fenomenal. É que um pouco longa e a gente não tem esse tempo aqui. Aliás, deixa eu ver aqui, nossa senhora, o tempo já correu ali. E ó, o Júlio vai em mim depois. Mas fazer o quê, né? A gente precisa passar essas informações. Ô Júlio, aumenta aí um pouquinho meu tempo, Júlio, para ter um pouquinho mais de possibilidade de conversar aqui com as pessoas. E o outro fenômeno que Jesus realizou ali foi a cura do filho de um nobre que estava doente em Cafarnaum, o filho dele. Ele foi até Caná da Galileia, onde Jesus estava, e pediu a Jesus que curasse o seu filho. E quando Jesus disse assim, tá bem, ele está curado, na mesma hora o menino ficou curado. Fato que o próprio pai apurou quando voltou para casa. E vieram contar a ele que o menino, do nada, tinha sido curado, estava bom. E Caná da Galileia também era a terra natal de um conhecido nosso. Sim, conhecido nosso, o apóstolo Natanael, ou Bartolomeu, que nós sabemos é hoje o espírito Dr. Adolf Schutz, mentor do Templo Espiritual Maria Santíssima. Nenhuma dessas passagens nos pode indicar de uma maneira precisa a situação de Caná. Todavia, o que se pode depreender do que está escrito é que essa povoação não ficava muito longe de Cafarnaum. Era ali bem próximo, uma cidade da outra. Então, antes que eu perca aqui minha cabeça, e o Júlio corte minha cabeça por causa do tempo, deixa eu me despedir de vocês com aquele fraternal abraço e a promessa de nos vermos no próximo encontro.
Obrigado, Paulo de Moraes, obrigado. E obrigado a todos vocês que acompanham o Madrugada com Deus. Olha, eu peço caridosamente que você dê a sua opinião. Dê a sua opinião. O que você acha dos temas que nós abordamos? São importantes? Traz algum benefício para você? Você concorda com aquilo que a espiritualidade tem nos dito? Se você discorda, também coloque aqui, não tem problema nenhum. Não tem. A ideia, meu irmão, é somar forças. A ideia aqui não é ficar te enfiando pela goela ideias. Não. É fazer com que você use da sua liberdade de pensar, de raciocinar e possa enxergar a vida com maior amplitude. É isso. É somar a você. Não é subtrair de você, é somar a você. Não queremos subtrair de você a capacidade que você tem, mas ajudar a você a descobri-la e ampliá-la cada vez mais. Esta é a proposta desta programação, tá bom, meu irmão? Tenha certeza disso. Muito obrigado por você estar presente. E vamos convidar outras pessoas também para se apresentar ao aprendizado que esses irmãos espirituais nos oferecem. Convide as pessoas, faça a sua parte. Compartilhe esse vídeo. Já se inscreveu no canal? Não, isso é importante. Dar like é importante. Se é importante para você a mensagem, dê like, tá bom? Uma atitude simples, mas fundamental para que mais pessoas tenham a oportunidade de somar a nós. Obrigado mesmo. Dentro das suas condições, ajude com recursos financeiros. Ajude com dinheiro para que essa casa possa pagar as suas contas e continuar com o seu trabalho que é espiritual na matéria. Dar a César o que é de César, pagar as contas e dar a Deus o que é de Deus. Muito obrigado pela sua presença. Que a paz de Deus, do Cristo e de Maria Santíssima esteja agora e sempre em nossos corações. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.